processo de luto, a família enfrenta não apenas a dor emocional pela perda do ente querido, mas também a burocracia para cuidar de uma série de procedimentos legais. Neste momento, é imprescindível organizar e cancelar documentos pessoais, contas bancárias, registros do falecido, cuidar do inventário se houver bens, entre outros tantos trâmites. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre as providências legais e necessárias a serem realizadas após a morte de uma pessoa. Antes de começarmos, vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Carta Magna diz que é garantido o direito de herança. Diz ainda que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Sobre o tema, eu converso agora com Marcela Fust, advogada de Direito de Família, que está aqui no estúdio comigo, e também com Adriana Chieco, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, que participa pela internet. Muito obrigada, por vocês virem ao artigo 5º para poder conversar um pouquinho para a gente, para falar de um tema tão importante. A gente vai ter muito a discutir, mas antes, vamos a uma pergunta que recebemos de um telespectador. Como providenciar a certidão de óbito? Doutora Marcela, acho que esse é o primeiro passo a ser tomado, né? Exatamente. Quando ocorre o falecimento, você pega a declaração de óbito, que geralmente é emitido pelos médicos ou pelo hospital, ou pelo IML, também Instituto Médico Legal. Você leva até o cartório de registro civil e então você apresenta um documento, porque tem que ser um parente mais próximo, você apresenta um documento que comprova esse parentesco e também é importante você levar todos os documentos daquele falecido, como identidade, certidão de casamento, porque nessa certidão tem que constar a data e a hora do óbito, se deixa filhos, se deixa bens, também se foi causado de uma morte violenta ou não. Então, esse é o primeiro passo. E tem prazo para realizar isso? É de imediato, até porque não tem como a pessoa fazer o enterro sem a certidão de óbito. Agora, doutora Adriana, o que acontece se a pessoa morre em casa, por exemplo? É diferente? Se o falecimento acontece em casa, a primeira providência é chamar o médico que já atendia a pessoa para certificar o óbito, para verificar, confirmar o óbito e indicar a causa desse falecimento. Se a pessoa não tinha alguém que a acompanhava, o médico que a acompanhava, ligar para o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 192 é um serviço gratuito. O SAMU vai até lá, vai até a residência, vai verificar, confirmar o falecimento. Uma vez confirmado o falecimento, deve ser feito um boletim de ocorrência. E esse boletim de ocorrência é necessário para poder transportar a pessoa que faleceu até o serviço de verificação de óbitos ou o Instituto Médico Legal, se houver suspeita de crime. Nessa situação, é feita necrópsia, é a verificação da causa do óbito e aí sim o atestado de óbito. Doutora Marcela, e para a questão de enterro ou cremação, caso seja esse o desejo da pessoa ou da família, o que é preciso providenciar? A certidão de óbito, como eu falei, no caso de sepultamento, com a certidão de óbito, A família pega a certidão de óbito, procura o serviço funerário e faz os procedimentos. Agora, com relação à cremação, é extremamente importante que a pessoa tenha deixado isso por escrito, em uma declaração pública, geralmente é diretiva antecipada de vontade. Agora, caso ela não tenha deixado por escrito e a família faça questão dessa cremação, então a família tem que buscar um alvará judicial de autorização e tem que, a declaração de óbito tem que ter sido assinada por 2 médicos e que a causa também não tinha sido de forma violenta. Para evitar qualquer problema, né? Exatamente. Agora, a senhora falou uma coisa interessante aí, diretiva antecipada. O que é isso? Diretiva antecipada de vontade é um documento público que você faz em cartório. Você também pode fazer ele particular, mas quando a gente fala em cartório é para dar uma maior publicidade. Onde você coloca coisas que você quer para o seu momento de morte, tratamentos paliativos, a questão da cremação mesmo, a doação de órgãos pode ser colocado, mas ainda assim no Brasil é diferente. Quem decide é a família. Doutora Adriana, e quando a pessoa não tem parente, não tem um amigo ali que vai cuidar de tudo, de quem é a responsabilidade por resolver essas questões burocráticas, por providenciar um enterro? É a pessoa que estiver mais próxima, vai tomar essas providências, E caso não tenha ninguém, o Estado tem que providenciar? Sim, essa providência vai ser tomada pelo Estado. Então, agora vamos falar um pouquinho dos documentos. O que tem que ser cancelado, o que tem que ser avisado para algum órgão específico quando a pessoa falece?
Então, o cancelamento é obrigatório, é feito automaticamente por conta da comunicação do cartório de registro civil, que é feito para o Serviço Nacional de Registro Civil, né? Essa comunicação é obrigatória para a Receita Federal, a comunicação também é obrigatória para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, da Unidade da Federação, em que foi emitida a identidade. Então, CPF, né, relacionado à Receita Federal, e a identidade vai ter um cancelamento automático. A carteira de habilitação, não existe ainda um serviço de cancelamento automático. Em alguns estados, o Detran é comunicado também pelo cartório de registro civil. Como não é isso, existe projeto de lei para tentar automatizar isso, mas como ainda não acontece de forma automática, o que se recomenda é que as pessoas providenciem esse cancelamento para evitar o uso fraudulento da carteira de habilitação. No caso de contas bancárias, por exemplo, o que acontece? Pode continuar correndo ali alguns juros, alguma coisa, automaticamente o banco recebe essa notificação? Tem que ser algum parente? Por conta dessa comunicação com a Receita Federal, normalmente o banco toma conhecimento disso e bloqueia as contas bancárias, tá? Caso isso não aconteça, a própria pessoa um parente pode comunicar ao banco do que aconteceu o falecimento. E sobre esse assunto, eu chamo mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. Vamos ver. Quando o falecido é segurado do INSS, é obrigatória a comunicação ao órgão? Doutora Marcela. Então, como a doutora mesmo explicou, o cartório de registro civil, ele tem que colocar no Sistema Nacional de Registros. Ele tem de 1 a 5 dias, no caso de locais sem internet, que traz uma comunicação geral para os órgãos públicos especificamente. Então, o INSS é mas de toda forma, também a família pode fazer essa comunicação hoje de forma online, pelo Meu INSS ou também pela central telefônica, pelo 135. E é preciso agendar alguma coisa, levar documento, ou tudo é online atualmente? Atualmente, pelo Meu INSS, eles conseguem fazer tudo de forma online. Agora, se for pela central telefônica, também eles podem fazer a orientação de procurar ou uma agência ou pelo Meu INSS, porque tem que ter o envio da certidão de óbito. E tem prazo para isso, doutora Adriana? Porque são tantas coisas que vão acontecendo ali que muitas vezes a família se perde, então é sempre importante a gente frisar o que ela tem que fazer primeiro, né? Tem prazo para resolver essa questão junto ao INSS? Então, não, como é automatizada essa questão, existe um cruzamento de informações da comunicação feita pelo cartório ao Sistema Nacional de Registro Civil com o cruzamento de dados do INSS. Isso é feito automaticamente. Se acontecer de haver um lapso, né, e haver o recebimento do benefício, o que é importante é que não haja o saque desse benefício que foi pago de forma equivocada. Isso é importante mesmo da senhora falar. Se a pessoa sacar esse benefício, achar que já pagou, né, já está na conta mesmo, o que pode acontecer com alguém que sacar esse benefício indevidamente? Ela está sujeita a um processo administrativo do próprio INSS e até mesmo, eventualmente, a uma apuração criminal de estelionato. Doutora Marcela, e como saber quem pode ter direito a uma pensão? Geralmente, quem são os dependentes por lei é o cônjuge e os filhos. Então, já fica registrado também ali no sistema porque eles são dependentes. Então, quando você tem uma declaração de imposto de renda ou você também é um trabalhador, já fica declarado que você tem filhos, então são seus dependentes, através dos documentos que comprovem essa parentalidade ou, no caso, também a certidão de casamento. Doutora Adriana, e é possível, após já feito todo o procedimento, conseguir habilitar algum filho que tem algum tipo de dificuldade, de necessidade, ou algum parente que precise dessa pensão, mesmo após já ter sido resolvido tudo junto ao INSS? Sim, tem previsão no INSS das pessoas que podem se habilitar, né? Então, um filho com uma incapacidade, com uma deficiência, o companheiro, eles podem se habilitar, mas tem uma série de documentos que têm que ser apresentados. Então, via o portal do Meu INSS, tudo isso pode ser providenciado. Bom, e a gente vai continuar conversando daqui a pouquinho sobre o tema. Agora nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já.
Artigo 5º está de volta, hoje falando sobre as providências burocráticas e necessárias a serem realizadas após a morte de uma pessoa, que incluem a obtenção do atestado de óbito, cancelamento de documentos pessoais e de contas bancárias e de serviços como internet, telefone, entre outros. Sobre o tema, eu continuo conversando com Marcela Fust, advogada de Direito de Família, que está aqui no estúdio comigo, e também com Adriana Quieco, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, que participa pela internet. E antes de retomar a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem aqui da Rádio e TV Justiça sobre o que acontece com o FGTS quando um trabalhador morre. Todo trabalhador que está no mercado de trabalho e é contratado de acordo com a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, tem direito ao FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quem contrata é obrigado por lei a depositar todo mês uma porcentagem do salário bruto do trabalhador. Em vida, o trabalhador tem direito ao saque do FGTS para compra ou pagamentos das parcelas do financiamento da casa própria e até para tratamento de doenças graves. Muitas pessoas desconhecem o direito a resíduos de FGTS ou previdenciário deixados por parentes próximos que morreram e não deixaram nem dependentes e nem herdeiros. Só este ano, a Justiça em Minas já emitiu quase 1.000 alvarás judiciais referentes a este tipo de pagamento. Não sei disso não, hein? Mas eu estou precisando saber que eu também tenho que resolver os problemas aí, que tá ficando para trás e tá o meu dinheiro lá, hein? Nossa, não sabia não. Dinheiro que podia vir a calhar. Quando há um beneficiário direto do trabalhador falecido, ele pode solicitar os saques do FGTS e do PIS nas agências da Caixa Econômica Federal ou até por aplicativo do banco. Já o saque do FGTS de dependentes menores de 18 anos só pode ser feito nas agências da Caixa. Outros sucessores, irmãos, tios ou primos até 4º grau, devem ser indicados por um alvará judicial. O juiz Antônio Leite de Pádua, responsável pelas 2ª e 4ª varas de sucessões e ausências do Tribunal de Justiça, diz quem tem direito aos resíduos de FGTS e até previdenciário do trabalhador falecido. Os herdeiros, em primeiro lugar, sim, né? Seria, segundo a lei, né, do Código Civil, seriam os sucessores que têm uma certa ordem, né? Primeiramente, os descendentes, né? Juntamente, às vezes, com o cônjuge sobrevivente. Se não tiver os descendentes, a gente pula aí para os ascendentes e por aí vai seguindo. Se não tendo esse, vai para os colaterais, né, até o 4º grau, né, o 2º grau são os irmãos, depois vem os tios, os sobrinhos e até os primos. Doutora Marcela, esse processo aí de ter acesso ao FGTS do trabalhador é simples? O que tem que ser feito aí? Depende, porque na verdade, quando a pessoa é um dependente registrado, geralmente os mais próximos, que é cônjuge e os filhos, eles podem procurar a Caixa Econômica, que é quem cuida desse fundo, apresentar a documentação e solicitar esse saque, porque na verdade esse saldo ele acaba já automaticamente sendo transferido como uma herança para esses herdeiros. De forma que, se não houver esses dependentes direto, então tem a possibilidade de ser os tios e até mesmo primos, nesse caso eles têm que entrar então com um pedido de autorização judicial por meio de um alvará para poder fazer esse saque. Doutora Adriana, a doutora Marcela falou que é de herança, então vamos a um tema que costuma dar muita dor de cabeça, que é o inventário quando a pessoa que falece deixa bens. O que tem que ser feito e qual é o passo a passo? Olha, o primeiro ponto que é muito importante é se atentar ao prazo, né? E eu sei que as pessoas já estão atordoadas com providências relacionadas ao falecimento e ainda tem que ficar atento a esse prazo de 60 dias para dar início às providências do inventário. Por quê? Se não for cumprido esse prazo, há uma penalidade pecuniária que vai ter que ser paga, tá? Bom, além disso, então, o passo a passo do inventário é relacionar quem são os herdeiros, relacionar qual é o patrimônio. E o inventário, ele pode ser feito de duas formas. Um procedimento perante o fórum, um procedimento judicial ou um procedimento extrajudicial. O procedimento extrajudicial, que é uma escritura pública feita no cartório de notas, ele exige que haja entendimento entre todos os herdeiros, que não haja nenhum incapaz, nem o cônjuge, nenhum dos herdeiros seja incapaz.
Em relação ao inventário judicial, em qualquer situação pode ser buscada essa opção. E sempre, mesmo que seja extrajudicial, é preciso ter o acompanhamento de um advogado, doutora Adriana? Sim, a presença do advogado ela é obrigatória e é muito importante, né, para orientar as pessoas sobre a transmissão da herança, quem são os herdeiros, o que diz a lei, se há testamento, como o testamento vai ser cumprido. Aliás, se houver testamento, é necessário um procedimento judicial para o cumprimento do testamento. Então, é muito importante a presença do advogado para dar orientação total sobre a transmissão da herança, a partilha, quem são os herdeiros, do patrimônio envolvido e por ser obrigatório mesmo. Então, vamos falar aqui do testamento. Como saber se a pessoa deixou ou não um testamento se ela não tiver avisado ninguém da família? Existe, aí uma ótima pergunta, porque existem 2 tipos de testamento, o público e o particular. O público, ele fica registrado em cartório. Então, existe um sistema chamado Sensec, que até tem um site que as pessoas... com os dados da certidão de óbito, buscam essa certidão para ver se tinha ou não um testamento. E aí eles juntam esse processo. Agora, o particular, de fato, por isso que a gente sempre orienta, é importantíssimo que, ok, você quer fazer o particular, mas dê publicidade para os seus familiares, porque se ele ficar ali na gaveta, a gente precisa que alguém pegue ele da gaveta, ou as testemunhas também, porque no caso do particular precisa de 3 testemunhas. Então, que alguém fique com esse documento para, no momento da morte, ele poder ser apresentado. Doutora Marcele, é importante fazer um testamento, deixar tudo já preparado para quem vai ficar? Isso faz parte das diretivas antecipadas? É sempre importante, porque as pessoas têm preconceitos, elas acham que fazer um testamento vai chamar a morte. E não é bem assim, na verdade isso acaba sendo um planejamento sucessório, um planejamento pós-morte. Então fazer essa diretiva antecipada, fazer um testamento, é uma forma de você sim, dirimir algumas brigas e minimizar o luto talvez da sua família, no caso do seu falecimento. Então vamos falar agora de custos, doutora Adriana. A gente sabe, quem já passou por isso sabe, né, que fazer um inventário, apesar de ser obrigatório, é uma coisa que às vezes pode sair extremamente cara. Tem muitos impostos, o que é o custo que a pessoa tem que pagar ali? Olha, o custo do inventário em si mesmo, se o procedimento é judicial, normalmente é fixado por cada estado, né? Cada estado prevê uma tabela. E se for feito no tabelionato de notas, tende a ser um pouco menos oneroso, mas depende da tabela utilizada também em cada estado, tá? Além do custo do inventário, da escritura de inventário ou do procedimento de inventário, vai ter um imposto de sucessão. E a alíquota, ela é aplicada pelo Estado, né? Então, em cada Estado tem uma alíquota distinta e a base de cálculo normalmente é o patrimônio completo, né? Todos os bens móveis, quanto os bens imóveis, bens de qualquer natureza. Então, esses são os custos principais. Claro que tem também o custo do advogado, mas é um custo que é negociável, né? É negociável com o advogado, apesar de existir uma tabela da OAB dando orientações sobre isso. E muitas vezes a pessoa vai receber ali um bem no futuro, mas ela não tem o dinheiro para pagar na hora o que ela precisa, porque para dar sequência ao inventário ela tem que pagar todos esses custos e impostos, né? Nesse caso, o que ela pode fazer? Então, tem 2 alternativas. Uma é pedir uma autorização judicial para usar os recursos do espólio, para fazer o pagamento do imposto, fazer o pagamento das custas do próprio inventário. Esses pagamentos oficiais, atualmente, os próprios bancos onde a pessoa que faleceu tinha conta bancária, autorizam, às vezes até sem um alvará judicial. Se você comprovar, falar, olha, isso aqui é a guia para o pagamento do imposto, a guia para o pagamento do inventário, eles autorizam debitar da conta da pessoa que faleceu. Mas muitas vezes não tem dinheiro, né? Tem só patrimônio imobilizado. E aí você tem que pedir uma autorização para vender o imóvel para poder arcar com os custos do inventário. E vamos a mais uma pergunta que a nossa produção gravou. Vamos conferir. As dívidas de um ente falecido afetam na herança? Doutora Adriana, acho que essa é uma dúvida que muita gente tem, né? A pessoa faleceu, deixou dívida, e aí? Quita automaticamente com a morte ou não? O patrimônio da pessoa que faleceu vai ser deduzido, desse patrimônio vai ser deduzidas todas as dívidas, de forma que é transferido aos herdeiros o saldo positivo. Então, o herdeiro recebe o saldo positivo do que resultar do acervo patrimonial deduzidas as dívidas.
Ou seja, doutora Marcela, se a pessoa deixou um imóvel ali, mas deixou uma dívida, os herdeiros não vão receber se o imóvel for um valor menor do que o da dívida, né? Na verdade, a dívida não pode passar para os herdeiros, é do espólio. Então, você realmente, como a doutora explicou, você vai pegar o valor daquele bem, vai pagar as dívidas e o que sobrar vai ser partilhado. O que não sobrar, significa que eles não vão receber nada. E se ficar negativo e se ainda ficar faltando alguma coisa, os herdeiros vão ter que pagar isso? Não. Não passa para a pessoa, realmente acaba que fica sem o pagamento. E uma outra questão que muita gente também fica com essa dúvida. A pessoa tinha um empréstimo contratado junto a uma instituição bancária, faleceu. Como fica a situação desse empréstimo? Ele automaticamente é quitado ou não? Entra também nessa questão das dívidas? Então, depende, porque geralmente aqueles contratos, aquelas prestações de serviço cessam com a morte, mas não são todos. Geralmente é quando são contratos personalíssimos, como por exemplo, o fiador. Cessa, mas o que cessa? A garantia. Se já havia uma dívida, ele também entra na questão do espólio com a cota parte dos herdeiros pagarem. Então, esses também contratos de prestação de serviço artístico, tudo que é personalíssimo, ele cessa com a morte. Agora, por exemplo, financiamento imobiliário. Hoje no Brasil, nós temos a obrigatoriedade de um seguro. Então, esse seguro ele também já fala que quita com a morte daquele contratante. Também alguns cartões de crédito têm também isso, que é o seguro prestamista. Só que depende, tem algumas financiadoras, tem alguns bancos que fazem isso ou não. Então, vai depender muito. Então, para a gente evitar dor de cabeça, a pessoa faleceu, é bom ir lá procurar serviço de água, energia, TV a cabo e cancelar tudo, doutora Marcela? É sempre bom, né? É como a gente fala, tem o sistema interligado, órgãos públicos, mas se a gente puder já fazer essas informações, às vezes a casa vai ficar fechada, corta a luz, corta a água, traz essa informação, até porque esse excesso de ligações de cobranças, embora você já tenha informado, também gera um abuso para o consumidor. Inclusive, ele pode até entrar com uma ação de danos morais com relação a isso. E bom, para a gente encerrar aqui, benefícios do governo que a pessoa tinha durante a vida. O que o parente que ficou deve fazer para evitar dor de cabeça no futuro? Como a gente falou até durante a nossa conversa, ele tem que informar, tem que ver qual é o grau de parentesco, se são aqueles dependentes, tem algumas regras, da própria pensão por morte, tem regras dependendo do filho, da idade, do cônjuge ou companheiro. Então, dependendo do benefício, ele tem um direito de receber uma pensão por morte enquanto for, mas aí tem que avisar para poder ver quais são essas regras e se tem direito ou não. E o imposto de renda, doutora Adriana, como é que fica? A pessoa faleceu, ainda tem que declarar uma última vez? Sim, tem a declaração do espólio, que continua a ser feita até a finalização, a transferência do patrimônio para os herdeiros. Então, a declaração do espólio deve ser feita até que haja a finalização da partilha e efetiva transmissão do patrimônio para os herdeiros, que aí os herdeiros passam a declarar eles mesmos o patrimônio recebido a título de herança. Então, para a gente encerrar mesmo agora, uma última dica, doutora Marcela, para quem está nos assistindo aí, evitar dor de cabeça. Para evitar dor de cabeça, na verdade, que a pessoa em vida, ela se programe, ela se planeje, ela converse com seus familiares sobre seus desejos, sobre suas dívidas, suas contas, enfim. Inclusive os bens digitais que hoje em dia nós temos, redes sociais, enfim, uma conversa para outro dia que é um tema muito importante. Mas um planejamento e que a família também fique muito atenta para a burocracia mesmo. Certidão de óbito, buscar os órgãos e trazer as informações. E a dica da senhora, doutora Adriana? Olha, eu ratifico o que disse a Marcela, o planejamento ele é muito importante. Aliás, acho que um ponto, a pessoa do nada, né, perde um ente querido e tem que ainda buscar informações, saber informações sobre o patrimônio, informações sobre quais eram os contratos que ela tinha, que foi objeto da nossa conversa hoje. Então, seria importante ter um lugar em que ela relacione todas essas informações para facilitar a vida do ente querido que fica, né? Então, indicar quem são as pessoas de confiança, os profissionais de confiança para serem procurados, contador, advogado, médicos, enfim, pessoas que podem ajudar no levantamento de informações para finalizar esse procedimento. Bom, a gente sabe que esse é um momento extremamente difícil, mas a informação é sempre bem-vinda e pode ajudar, né? E com essas dicas, o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutora Marcela, doutora Adriana, muito obrigada pela participação e por todos os esclarecimentos.
E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio TV Justiça. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!